Há pouco mais de 2 anos, eu comecei a investir na bolsa. Lá em julho de 2023, eu comecei a investir com R$ 997,32. Na época eu não sabia muita coisa sobre investimento e eu decidi começar assim mesmo. Mas já vou adiantar para vocês que começar a investir foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida financeira. Hoje eu decidi fazer esse vídeo para mostrar a minha carteira de investimentos. Eu vou mostrar os ativos que eu invisto, como que eu diversifico minha carteira e como que eu consegui começar com pouco dinheiro, começando com menos de R$ 1.000, para mais de R$ 200 mil em apenas 2 anos. Vou falar como que foi a minha trajetória, né, para quem estiver começando, não cair nos mesmos erros que eu cometi e para você também saber o que você vai encontrar nesse caminho, né, nessa sua trajetória de investidor. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que toda semana eu trago vídeos sobre mentalidade financeira, investimentos, para quem está começando e quer aprender mais sobre finanças e que, assim como eu, tive muita dificuldade no começo. E nesse período estou lendo bastante, estudando, principalmente livros sobre finanças e aplicando na prática conhecimento que com certeza muda a vida de qualquer pessoa que quer sair da pobreza. Então vamos lá. Nessa época eu não conhecia quase nada sobre finanças. Eu costumava perder dinheiro com criptomoeda, né? Deixava o dinheiro numa renda fixa, mas não conhecia nada sobre CDI, não sabia o que era Selic. Eu sabia que rendia alguma coisa. Eu achava interessante esses vídeos que eu via na internet falando sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Aí eu comecei a me interessar mais. Comecei a pesquisar, comecei a comprar livros, comecei a ir mais a fundo sobre o assunto. E o que começou a mudar mesmo minha mentalidade foram basicamente livros, né? Inclusive esse aqui é um dos livros que eu tô lendo agora, que é Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Cara, esses livros, eles colocam eles viram a chave na sua cabeça, porque as pessoas que escreveram esses livros realmente tiveram sucesso na vida, com ações, com investimentos. Esse aqui é do Décio Bazin. Mas tem os livros do Warren Buffett, tem o Robert Kiyosaki, tem o Benjamin Graham. São autores que realmente viveram na pele, né, essa vida de investimentos, são investidores de verdade, que tentam passar ali o conhecimento que eles têm no livro. E no começo você não entende muita coisa, mas conforme você vai se aprofundando, cara, isso entra na sua cabeça de uma forma que você não consegue mais viver sem investir. Inclusive, para quem quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição de alguns livros que eu li e recomendo. E eu recomendo que vocês leiam mesmo, se aprofundem, vejam vídeos no YouTube sobre finanças, porque quando você vira a chave, dificilmente você volta a ser como era antes. Tá, mas sem enrolar muito, eu já vou mostrar minha carteira para vocês. Então, galera, aqui tá a minha carteira. Eu vou mostrar aqui, ó, desde o início. Então, como vocês veem aqui, ó, em julho de 2023, eu fiz meu primeiro aporte em renda variável. Eu aportei R$ 997,32 e no mesmo mês eu já consegui ter uma valorização ali. Então, foi para R$ 1.019,04. Aí, todos os meses eu ganhava algum dividendo, né, porque eu tinha fundo imobiliário e tinha umas ações, mas ainda era pouco, né? E aqui foi aumentando mais. Aqui eu já fiz um aporte maior e desde então, todo mês eu venho aportando, ó. No mês 9 de 2024, eu atingi meus primeiros R$ 100 mil investidos, né? Pode ver que em um ano, um pouco mais de um ano, né? Eu consegui atingir o primeiro R$ 100 mil, porque eu tô fazendo comecei a fazer aportes maiores, né? Eu tava aportando entre 30% e 50% da minha renda. Então, por isso que eu consegui chegar ali em um ano, basicamente, consegui atingir já meus primeiros 100 mil. Aí aqui, agora em setembro de 2025, eu já passei de 200 mil. Em agosto eu tava com 198 de patrimônio, porque valorizou, né? Valorizou minhas ações, meus ativos. E em setembro eu atingi os 200 mil, porque eu fiz o aporte e com a valorização, um ganho de capital ali de 10.374, eu consegui atingir os meus 200 mil. E hoje eu estou com R$ 204.659. Teve uma perda ali no ganho de capital, né? Porque já vou mostrar para vocês. O meu lucro total da carteira está em 14.995, quase 15 mil, né? E o ganho de capital está em 8.167. Recebi nesses 2 anos R$ 6.828 de dividendos. A rentabilidade da minha carteira está em 47%, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu já vou mostrar meus ativos também, tá? Então, a minha rentabilidade total está em 47,5%. Então, vocês podem ver que a minha carteira está passando bastante do CDI, né? Tá rendendo bem mais do que o CDI. Então, se eu tivesse deixado meu dinheiro só no CDI,
eu teria isso aqui, ó. Cadê o CDI ao verde, ó? Minha carteira estaria aqui. Vale a pena investir na renda variável, né? Porque eu também invisto em CDI. Então, se vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui o IPCA. Ó, o IPCA é esse amarelo. Então, a minha carteira está rendendo bem acima do IPCA, né? Dá para ver uma diferença enorme aqui. Aqui, ó, deixa eu colocar dos últimos 12 meses, desde o início. Então, ó, vocês podem ver que a maior parte do meu patrimônio está em ações, quase 115 mil. Tá tendo uma variação negativa aqui porque, já mostro para vocês, o Banco do Brasil tá empurrando minha carteira para baixo, mas faz parte. É aí que eu vou aportar mais. Eu tenho aportado em todas as quedas. Invisto também em criptomoedas. Na verdade, eu tô só com Bitcoin, né? E tá com uma variação, tá com uma rentabilidade de 250% aqui na minha carteira. Mas eu tô só com Bitcoin. E eu pretendo aportar mais, só que como tá subindo bastante, então eu tô esperando cair para poder comprar. E eu invisto também em ETFs internacionais, porque é importante você diversificar os seus aportes, a sua carteira, lá no exterior. Então eu invisto majoritariamente aqui nos Estados Unidos, né, ETFs internacionais. Então eu tô com 26 mil, quase 26.500 aqui em 2 ETFs, o IVV e o SGOV. O IVV, para quem não sabe, é um ETF que replica o índice S&P 500, que são o índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da Bolsa Americana. E ele está se valorizando, né? Está com uma rentabilidade de 19%. E o SGOV. O SGOV é um ETF de renda fixa americana. Então, se você quiser deixar um dinheiro ali de curto prazo, né? De uma reserva em dólar e que rende todo mês, eu acho que o SGOV é uma ótima opção. Então, a princípio, eu estou investindo somente nesses 2 ETFs, por enquanto. E também tenho renda fixa. A minha renda fixa está em CDB do Itaú, que rende 100% do CDI. Eu tenho também uma outra renda fixa que está nas caixinhas do Nubank, que eu uso para uma reserva mais de curto prazo, que eu não coloco aqui na minha carteira, que é para alguma emergência aqui, sei lá, manutenção no carro, algum serviço que tem que fazer aqui em casa, alguma coisa que seja um imprevisto, qualquer coisa assim. Mas isso eu não coloco na minha carteira, mas também está na renda fixa na minha caixinha do Nubank. Quanto que eu recebi de proventos? Nesse período, eu recebi um total de 6.828 de proventos. Ah, cara, uma carteira de 200 mil, isso é pouco. Então, só que eu não tenho sempre, não faz 2 anos que eu tenho 200 mil. Eu consegui os 200 mil aos poucos, né? Então, eu fui adquirindo isso. Daqui 2 anos, esse valor de proventos aqui vai ser muito maior, né? Ele vai considerar o valor atual que eu tenho mais os meus aportes que eu vou fazendo todos os meses. Então vocês podem ver aqui que é um valor que é variável, né? Os meus proventos. Em março de 2020, desse mês, eu recebi quase um salário mínimo de dividendos. E ele varia por quê? Porque eu estou investindo majoritariamente em ações. Vocês viram ali que eu não tenho mais fundos imobiliários na minha carteira, justamente por uma questão de perfil. Eu estou buscando agora crescimento da carteira, crescimento de patrimônio, e com os fundos imobiliários, a gente foca mais na renda, né? Renda mensal, recebendo dividendos ali dos aluguéis todos os meses, que não é o meu foco agora. O meu foco é fazer minha carteira crescer, investindo em ações, preços baratos, para lá na frente eu ter um patrimônio maior e se eu quiser investir em fundos imobiliários para viver de renda, eu já vou ter um patrimônio maior para isso. Então, por isso que eu estou investindo majoritariamente em ações. E aqui na minha carteira, essas são as ações que eu tenho, um total de 9 ativos, né? A minha maior posição está em Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil não estava tão elevado aqui na minha carteira, tá? Eu comecei a comprar mais porque agora começou a cair bastante, né? Teve bastante queda, então eu aproveitei para comprar e diminuir meu preço médio. E eu tô atualmente com quase 1.500 ações, só que ela tá caindo, começou a cair mais. Eu tô com quase 5 mil aqui negativo, então ele tá meio que afundando a minha carteira, mas eu sei que isso é temporário, é normal. A gente tem que ter paciência e comprar mais. Então eu vou aproveitar e fazer mais aportes aqui. Vou aumentar minha posição. Imagina se não tivesse essa queda. Estaria com quase 210 mil já na minha carteira. E a Taesa, né? A Taesa aqui está com a segunda maior posição. Tem o Klabin, que também está caindo bastante. A Irani, que está com um aumento, está com uma valorização aqui de 17,67%. Para quem não sabe, a Irani é uma empresa de celulose também.
assim como a Klabin. A Itaúsa, que está valorizando 18%. Engie, está valorizando 8%. Tem o CEMIG, tem o VEG, que eu vou aumentar minha posição de VEG, que agora eu acho que está com um preço bom, apesar que pode cair mais, né? E BB Seguridade, que também está com preço bom de compra e eu quero aumentar minha posição. Então, galera, e nem tudo são flores. A gente também comete erros e é errando que a gente vai aprendendo. Então eu vou contar aqui alguns erros que eu cometi durante essa minha jornada, e olha que é uma jornada curta, mas já confesso que eu aprendi bastante coisa e acredito que eu estou bem mais maduro do que quando eu comecei. Então o primeiro erro foi investir pensando no curto prazo. Até então eu não tinha aquele conhecimento de investir no longo prazo, de fazer renda passiva, de ter um crescimento patrimonial, e que investir em ações, investir em renda variável, é nada mais nada menos do que você investir em projetos, investir em ativos que vão valorizar durante o tempo. Só que eu pensava que investir em ações, investir na bolsa, era fazer day trade, fazer operações, né, comprar para vender. E eu comecei a perder bastante dinheiro quando eu estava fazendo isso, ainda mais sem experiência. Então uma coisa que eu já falo para você é evitar fazer day trade, não faça day trade, não faça swing trade, essas operações de curto prazo, que a maioria das vezes você vai perder dinheiro. Então pense sempre em investir no longo prazo. Se você focar em receber dividendos, investir em boas empresas, empresas perenes, no longo prazo você vai ter sucesso. E segundo erro foi investir olhando o gráfico. Sabe aquela mania de investidor novato que fica toda hora querendo olhar os gráficos? Você compra uma ação, por exemplo, compra uma ação ali da Petrobras e você fica toda hora abrindo o gráfico, para ver o preço daquela ação, para ver se vai cair, ver se vai subir. E se você investe um dinheiro ali e essa ação começa a cair, você fica preocupado, você não dorme direito. Então, uma lição que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi, é que se você está investindo e não consegue dormir direito, é sinal que tem alguma coisa errada. O investimento tem que te trazer paz, tem que te trazer tranquilidade. Então, se você investe e fica preocupado, fica com insônia, você está investindo errado. Você tem que investir e ficar tranquilo, pensando no longo prazo, porque as volatilidades ela vai ter, é normal. Mas você tem que investir com a mente de investidor e não de especulador. E o terceiro erro que eu cometi foi sempre investir baseado em notícia. Então, às vezes você está investindo, você fica procurando, caçando notícias sobre a empresa, querendo saber mais, né, sobre o que sai na imprensa, sai na mídia. E às vezes saem algumas notícias que não são muito legais, principalmente quando envolve Selic, né? Às vezes a Selic aumenta, as ações começam a diminuir, o preço das ações começa a diminuir porque as pessoas vão para renda fixa e as ações começam a cair. E você começa a se basear nessas notícias políticas, notícias sobre corrupção. Às vezes é bom você saber sobre isso para você saber o que está acontecendo na empresa, mas você não pode investir baseado nisso. E o que acaba acontecendo? Às vezes você acaba indo com a banada. Então, quando você vê uma notícia de que a empresa está indo bem, está tendo lucros e tudo mais, a empresa já está subindo, né? As pessoas começam a falar sobre a empresa e quando você vai ver, a empresa está no topo, no hype. E aí você compra e passa um tempo, o valor da empresa ele corrige e volta ao normal e você acaba perdendo dinheiro. E o que acontece? Você desanima, você começa a pensar que está perdendo dinheiro, que a bolsa não é para você. Então, galera, você acaba indo seguindo o efeito manada. Então você não pode seguir notícias, não pode ficar preocupado com o que acontece ali no Brasil, na empresa, sabe? Você tem que seguir um pouco mais pensamento de longo prazo e pensar que aquela empresa é um ativo, tem pessoas trabalhando ali. E se a empresa tiver com alguma corrupção, alguma coisa, vai ser trocada a gerência, alguma coisa vai acontecer, as empresas pagam por altos e baixos e é normal. Então não vá com a manada, se a empresa cair, espere, não fique vendendo a empresa, comprando e vendendo toda hora, porque você vai se ferrar. Eu já passei por isso, eu já perdi dinheiro na bolsa, mas agora, depois que eu entendo isso, depois que eu aprendo que investimento é paciência e disciplina, cara, nunca mais perdi dinheiro na bolsa. Eu não vou mentir para vocês, eu estou bem contente com o desempenho da minha carteira. Em pouco mais de 2 anos já consegui passar de 200 mil reais. Então estou cada vez mais próximo da minha meta, que é o primeiro milhão, né, atingir 1 milhão de reais investidos. E eu sei que se eu for consistente, se eu investir todos os meses, se eu aumentar minha renda, né, que eu estou trabalhando bastante para investir, fazer os aportes e diminuir meu preço médio, comprar sempre na queda. Então sempre que cai, por exemplo, o Banco do Brasil caiu, já fazer um aporte, buscar
conhecimento, né? Estudar, buscar outras formas de renda, de aprendizagem, que aí a gente consegue atingir os nossos objetivos. E eu sei que se eu continuar nessa mesma pegada que eu tô agora, aportando todos os meses, aportando 50%, 30% da minha renda, eu vou conseguir chegar no meu objetivo muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Porque lá atrás, quando eu comecei, eu só queria ter uma forma de não passar mais por dificuldade financeira. Mas acabou que eu fui me aprofundando tanto, fui aprendendo, entendendo sobre dividendos, proventos e renda passiva, que isso virou um vício. Agora eu não consigo mais, todos os meses, quando eu recebo meu salário, quando eu recebo minha renda ali, eu já separo, antes de mais nada, o dinheiro dos investimentos. Justamente para não ter a chance de eu não investir. E se você tiver consistência, paciência e disciplina, você vai também conseguir atingir seu objetivo. Quanto mais tempo você deixa os juros compostos trabalhar a seu favor, melhor vai ser o seu resultado. E então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.